Estou de volta, Gigi Barreto, a sua perita criminal. Fora da caixinha, né? Então, o vídeo de hoje, ele tem um tema que quem me acompanha na outra rede social sabe que eu amo. O tema não é científico, perícia criminal é. Mas eu gosto de trazer um olhar diferente, trazer alguma outra coisa para a gente analisar. O que seria? Nós estamos no início do ano zodiacal. Para os astrólogos, o ano começa quando o Sol passa pelo signo de Áries, começa ali na constelação de Áries. E aí, por conta disso, algumas características elas reverberam, né, a energia. E eu comecei a dar uma olhada nos serial killers de Áries. Segundo os astrólogos, as energias ali de quem tem esse signo seriam pessoas impulsivas, líderes natos também, né? Liderança é o primeiro signo. É o regente ali, é o elemento de fogo. Coincidência ou não, Adolf Hitler, ele é do signo de Áries. Coincidência ou não. Um líder nato, infelizmente. Entre os serial killers, andei vendo de mulheres, muitas mulheres sangrentas, mas uma me chamou a atenção. Vocês podem procurar que existem aí inúmeras. Entre elas, tem a Leonarda Cianciulli, que é italiana, ela que envenenou. Sim, envenenou e fez dos corpos das suas vítimas sabão e bolos, sim. E dava para outras pessoas consumirem. Só que não foi um ato impulsivo, né? Como seriam os arianos. Tem a Martha Needle, australiana. Ela também envenenou as suas vítimas. Ao que eu li também não tem nada assim de impulsivo, né? Entretanto, existe uma russa. O nome pode ser aqui que eu não consiga falar corretamente, tá? Daria Saltykova. Esta mulher, para mim, ela tem aquela coisa do impulsivo, sabe? Ela foi uma nobre do século XVIII. Ela casou com um capitão do regimento e logo em seguida o marido morreu. Ela tinha tido 2 filhos com o capitão e diante da morte do seu marido, ela se tornou a grande dona de todas as posses. E naquela época, os nobres, eles eram avaliados pelo número de escravos. E isso dava ali a sensação de poder, né? E imagino também a pressão. Será que aí foi um gatilho ou não? Não sabemos. E isso me faz lembrar que mulheres poderosas, por exemplo, na minha cidade, São Luís, existem lendas, histórias. Lendas não, histórias verídicas. De mulheres que se tornaram possuidoras de grandes números de escravos e os torturavam até a morte, que era o caso da Dária. E o que isso tem a ver com o ímpeto do ariano? Porque a Dária, ela tinha mania de limpeza. Ela não sabia ler, entretanto, ela era obcecada por limpeza. E se as escravas não fizessem o que ela mandasse fazer, se ela encontrasse qualquer coisa, ela tinha um ímpeto e atirava o que fosse, mandava bater até a morte, esfolava.
Aquela coisa da sensação do poder, será isso? É a única explicação que eu tenho. Mas entre as serial killers, né, de Ares, é a única que eu vi que se encaixa aí na coisa do ímpeto, né? Se vocês encontrarem aí mais alguma, me mandem aqui. Os acessos de raiva dessa ariana pioraram quando ela conheceu e se apaixonou por Nikolai Tchoukev. Sim, neto do famoso poeta. Isso porque Nikolai percebeu a crueldade daquela senhora e se apaixonou por outra moça com quem se casou às escondidas. E como que ela foi descoberta? Uma das escravas que ela matou que ela torturou até as vias de fato, estava grávida e o seu marido ficou colérico, óbvio, e levou o caso à delegacia. Só que eles não investigaram. A Dária chegou lá, de praxe, molhou as mãos, né, dos policiais e eles não investigaram. Só que as vítimas de Dária já estavam se acumulando. O que os familiares fizeram? Se juntaram e foram à imperatriz Catarina II, que se interessou pela história e moveu uma investigação profunda sobre Daria Saltykova. Após ouvir centenas de testemunhas, coletas de provas, Daria Saltykova foi presa para o seu julgamento em 1762. A análise do caso levou 6 anos. Pouco. Perto de muitos casos que a gente vê aqui no Brasil. Pouco. Ainda mais para aquela época. Que não se tinha internet, telefone. Foram levantadas 138 vítimas. E Dária afirmando que não tinha feito nada. Foi julgada por 138 e condenada por apenas 38 vítimas. Ela foi humilhada em praça pública. Naquela época, a pena de morte já tinha sido abolida. Após a humilhação em praça pública, ela foi levada à prisão perpétua. O que essa história ela nos conta? Aí nós temos o interesse pela investigação, que ela pode existir ou não, por N motivos, e aqui nós entendemos qual motivo que levou ao não interesse inicial, mas aí você vê as voltas que o mundo dá. Uma hora paga. Ela não tinha um modus operandi. Ela simplesmente agia ali no impulso e, na maioria das vezes, de forma sem organização. Tanto é que ficaram inúmeras provas, muitas testemunhas oculares. Ela derrubava de escada, ela escalpelava, utilizava instrumentos cortocontundentes, utilizava instrumentos apenas cortantes. Então não havia ali um modus operandi, mas havia inúmeras formas de chegar ao seu alvo, que é transbordar aquela raiva, né? O impulso gerado. Quantas pessoas nós vemos cometendo crimes no impulso? Pode ser um gatilho para diversos deles. Afinal, se a pessoa gostar, teremos um serial. Parece que foi o caso de Daria Saltykova. Se você encontrar mais algum outro caso ou outros casos típicos dos arianos, conta aqui. Mas conta com cuidado.
Não vai mexer com um deles. Te aguardo até o próximo vídeo. Beijos.